Saudações, aqui quem vos fala é Felipe Bambam. Aqui quem fala é Sandro Bastos e sejam bem-vindos ao Pod Cine. Atenção, Podcines! Agora nós vamos falar de um filme que é um filme que atravessa décadas, né? Décadas de filmes dessa saga. Bastante tempo. Esse filme daqui a pouco vai completar 100 anos, né? 100 anos de filmes, né? E do primeiro filme. E do primeiro filme, é. Que é Planeta dos Macacos, O Reinado. O Reinado. Dessa vez nós vamos acabar falando também dos outros filmes dessa franquia, mas especificamente nós vamos contar a história do Planeta dos Macacos, O Reinado, que fecha essa trilogia, né? Essa quadrilogia dos novos filmes. Na verdade não fecha, é o reedição. último, né? Vai ter mais. Vai ter por mais 100 anos aí, parece. Eu acho que eles vão começar agora a fazer o real remake, né? Porque esses filmes não foram remakes dos filmes antigos. Pra quem não sabe, que é mais novo e tudo mais, o primeiro filme do Planeta dos Macacos foi um filme que estreou em 1968. Exatamente. E essa nova parte aí dos planetas do Planeta dos Macacos, ela não é um remake. Ela é uma parte de origem, né? Que leva esses filmes novos. O primeiro foi em 2011, até esse de 2024, leva uma continuidade àqueles filmes mais antigos. Então, assim como Star Wars, que é meio de trás para frente, aconteceu isso com o Planeta dos Macacos, porque eles pegaram um filme que foi desenrolado lá na frente, de 68 a 73, e ao invés de fazer remakes desse filme, eles contaram a origem de como começou aquela história, até encaixar nessa história de 1968 lá. Eu até anotei aqui, porque os próprios idealizadores da franquia do Planeta dos Macacos, eles falam que tem uma ordem cronológica para ser vista, Planeta dos Macacos, que é da origem, né, que é de 2011, que foi essa primeira leva de filmes mais novos, que é a Origem, a Origem de 2011, o Confronto, que é 2014, a Guerra, que é 2017, e agora esse que nós vamos falar, que é O Reinado. Exatamente. Que encaixa na continuidade de 1968, que é Planeta dos Macacos, aí vai 1970, que é De Volta ao Planeta dos Macacos, 1971, De Volta ao Planeta dos Macacos, A Conquista do Planeta dos Macacos, que é 72, e Batalha do Planeta dos Macacos, que é 73. Isso aí foi quem que falou? Que essa ordem? Essa ordem foi que eu vi lá, que os próprios idealizadores da franquia falaram. Então, eu assisti todos. Inclusive o de 68, 71, 72, acho que é 70, 71, 73, 71, 72, 73. 68, 70, 71, 72, 73. Eu assisti todos, Planeta dos Macacos, e eu assisti todos assim, não fui assistindo há tanto tempo atrás, eu assisti em sequência, na ordem cronológica da filmagem, né? O de 68 primeiro, o de 70 primeiro e tal. Eu não concordo tanto com essa tese, vou explicar por quê. O filme de 68, para um filme de 68, realmente é revolucionário. Porque, assim, obviamente não foram efeitos especiais como são hoje, né? Dos macacos feitos por computador. Era feito tudo na maquiagem, máscara e tal, mas até que era bem feito. O filme de 68 é espetacular, cara. O filme de 68 é o que sustentou a franquia. E ele, inclusive, tem um dos maiores plot twists, né, reviravoltas da história do cinema. Sim, o filme é de 68, eu conto ou não conto? Eu acho que não seria spoiler. De 68. Tem bastante tempo as pessoas terem visto esse filme. Porque assim, a história... Você tá falando da cena no final, a última cena realmente é arrepiante, né? Porque na história do filme de 68, o filme... E é uma cena icônica do cinema. Icônica, isso. São astronautas que vão viajar para outro mundo, chegam num planeta que os macacos são os inteligentes e os humanos são os sub-raça. Uma sub-raça, isso. São dominados pelos macacos, né? Como se fossem cachorros, cavalos, alguma coisa assim. E a grande reviravolta é que no final o personagem principal vê uma estátua da liberdade destruída numa praia. Isso significa que ele não estava em outro mundo, só estava muito tempo no futuro, no nosso mundo, em que os humanos evoluíram e os macacos evoluíram. Essa é a grande chamada e o filme é realmente muito bom. Agora... E aí isso vai de encontro com esses mais novos Planetas do Macaco, que a Origem explica por que aconteceu. A Origem, o Confronto,
Tudo isso é explicado nesses filmes. Por que ao mesmo tempo os macacos símios evoluíram e ao mesmo tempo que aconteceu com os seres humanos para eles involuírem. Né? Então, aí é que tá. Fica uma coisa dúbia para mim, porque nos filmes lá da década de 70, a teoria da evolução dos macacos é diferente da teoria dos filmes a partir de 2000 e não sei quanto, 2011. 2011. A teoria feita pelos próprios macacos, alguns poucos que sabiam a existência, sabiam o que aconteceu, né? Porque o filme é uma crítica, todos os filmes são uma crítica como se os macacos fossem hipócritas humanos, né? Na verdade eu vejo... É bem crítico, é bem político o filme. Eu acho que o que mais mostra nesses filmes do Planeta dos Macacos, pra mim, é que não importa qual é o tipo de bicho, vamos dizer assim, que esteja no topo da cadeia alimentar, no topo da cadeia de ordem do mundo, que eles sempre vão ter os mesmos problemas políticos e sociais, né? Uhum. Que tudo envolve poder. Sim, é uma crítica bem aberta e tal. E como eu estava falando antes, nesses filmes de 70, mostram como se os macacos tivessem evoluído naturalmente a partir dos humanos terem começado a fazer algum processo com eles, uma domesticação deles, o que não faz muita lógica, porque isso explicaria a evolução dos macacos, mas não explicaria a evolução humana. Nesses filmes mais recentes, tem uma outra origem, vamos dizer assim, uma outra explicação, que eram macacos de laboratório, foi feito um vírus para cuidar do Alzheimer, aí, e esse vírus fez com que... Só para pegar esse gancho, mas Sim. Aí eu vejo onde se encaixa o quarto filme, que é o Reinado. Porque se você... quarto filme dessa nova leva, Dessa nova leva. Que o Reinado, ele se passa, sei lá, 100 e poucos anos depois do César. Que é o César como se fosse o... César foi o primeiro desenvolvido. O primeiro símio desenvolvido. Que ele nasceu com o gene evoluído porque o vírus... Isso. O vírus que era para cuidar do Alzheimer, tratamento de Alzheimer. O vírus foi inoculado pela mãe e passou para ele geneticamente. Isso. Então ele foi o primeiro que nasceu com o DNA alterado por conta do vírus. Uhum. E 100 e poucos anos depois, 200 anos depois de César, é que funciona o reinado. Uhum. E você já vê que o que é a essência do que aconteceu na história nos 3 primeiros filmes de César já começa a ser totalmente alterado em prol de quem quer o poder. Uhum. Então eu acho que esse conceito lá dos filmes mais antigos de que foi uma evolução, os símios evoluíram e os seres humanos estagnaram, vamos dizer assim. Não, estagnaram não, retrocederam. Vai muito da explicação do reinado, porque quem tem em todas as guerras, quem tem a história é quem ganha. Então, já que os seres humanos, como não evoluíram, eles não têm mais nem o poder da fala direito, eles não têm como contar a história. Sim. Só quem tem como contar a história é o macaco. Então, o macaco conta a história que quiser. Sim, até para se perpetuar no poder. Sim, então eu acho que essa perca da história que seria a verdadeira, que é contada a história do jeito que os macacos querem, em 68. Os macacos acima da cadeia, isso, né, do topo. Em 68 em diante, vai muito disso que aconteceu no reinado, porque a história do César vira Deus, eles usam essa força de Deus para poder comandar as massas, contando a história que eles querem. E isso tem muito a ver com o reinado, né? Esse paralelo que você fez, porque vamos botar assim, o vilão, né? Não tem muita questão de vilão não, mas o vilão da história, que é um macaco que quer poder, que é a tecnologia humana e tal, ele usa a palavra de César, né? Como se fosse a palavra de Deus, sim, o tempo todo, só que usa de forma a beneficiá-lo. Sim, claro. Que é coisa que a gente vê muito acontecer agora. Eu acho, cara, eu acho que a gente pode receber, a gente porque você tá comigo, né? Então tu vai no mesmo barco que eu. Receber algumas críticas, mas quem viu a origem até o reinado, e isso eu comentei lá em casa, porque quando anunciou que ia estrear no cinema o Reinado, a gente começou a ver os filmes desde a origem. Tu viu todos também? Não. Eu vi de 68, não vi em diante não. Quer dizer, eu até vejo, mas eu não lembro. De 71, 72, 73 pode pular, porque assim, são bem ruins mesmo. Eu lembro do de 68. O de 68 é muito bom. Mas nós começamos a ver, eu, minha esposa e tal, a gente começou a ver o de 2011, 2014, 2017, para poder ver o Reinado 2024. Ainda tem no meio disso daí um de 2001,
que não tem nada a ver com nada. Eu posso citar cada filme, assim, no sentido de... O de 68 é isso que eu já falei, é excelente, que é o cara que vai e deixa no final. Só tá bom. O que a gente vai ser crucificado, literalmente. Ah, vamos ser? Que eu vejo esse filme dos Planetas de Macacos 2011 até 2024 uma grande paródia da Bíblia. Sim. Mas tu acha que vai ser crucificado por causa disso? Não, isso é a realidade. Sei lá, vai que tem gente que... Não. Você vê as passagens, você vê... Eles usam muito a religião e o poder. A evolução, cara, você vê nitidamente a ascensão de Deus, que é o César e... Eu não diria só que não é uma paródia, mas tem muita correlação realmente. Cara, paródia não, mas... Eu acho que... Tipo, mas tem muita semelhança. Muita coisa mesmo. Sim. César o Salvador, né? Só pra citar, o de 68 já falei, o de 70, 71 e 72 são bem ruins. O de 70 é uma continuação direta do de 68, só que no final encontram humanos muito evoluídos que conseguem dominar psiquicamente, e esses humanos tomam conta de uma bomba nuclear que no final o humano lá decide liberar a bomba nuclear e acaba com tudo. É muito ruim. O de 71, alguns macacos principais voltaram por essa mesma cápsula que evocou a característica do futuro. Eles voltaram no passado, aí foi os macacos na Terra dos Humanos atuais, e o de 72 foram os macacos começando uma rebelião, né? Que eles já estavam evoluídos, mas é isso que eu falo. É isso que eu acho que desencaixou um pouco, porque mostra no filme de 72 como surgiu a inteligência e não foi da forma como está nos filmes mais atuais. Mas beleza, isso aí é o de menos. Nesse meio termo tem um filme de 2001, 2001? 2001, que é um filme do Tim Burton, que eu acho que é o pior trabalho que eu já vi do Tim Burton na vida. Que eu adoro o Tim Burton, mas o filme é fraquíssimo. É um filme que eu nem botei aqui na minha relação, porque é um filme que não tem conexão de linha de tempo com nenhum outro. Não, é uma releitura do de 68, com algumas mudanças, basicamente isso. E cara, é uma parada bem fraca mesmo. É fraquíssimo o filme de 2001. Agora, E olha que eu achei O Reinado, de todos esses que foram lançados agora, o mais fraco. Eu gostei. Mas então, mas é isso que eu ia falar. Consegue ser muito mais fraco. Não, o Tim Burton nem se compara. Agora, a partir do surgimento do César, que foi qual a origem, não? O César apareceu na origem. Na origem. 2011. 2011. Isso. A partir do surgimento do César, pra mim, todos são filmados. Todos são muito bons. Eu acho que o melhor é o terceiro a partir do surgimento do César, que é o filme de 2011, 2014, 2017. 2017. Qual é o nome do 2017? A Guerra. A Guerra. Esse pra mim... É a origem, o confronto e a guerra. Pra mim é um filmaço, A Guerra. Mas assim, o personagem César é espetacular. E o filme que nós estamos falando hoje em questão, que é O Reinado, começa já com a passagem de bastão do César para próximo reinado, para a próxima sociedade de macacos. E nós já falamos isso tudo e vamos começar a sinopse agora. Exatamente. Depois disso tudo, nós vamos falar a sinopse. A sinopse do filme O Reinado em um planeta que agora sim é dominado pelos símios. O César não existe mais, como eu falei, já são 100 e poucos anos após a morte do César. E os símios continuaram evoluindo e dominaram todo o mundo, não só os Estados Unidos, como nos outros filmes. E então aparece nesse filme umas tribos que são menos evoluídas e entra um outro personagem, que seria o vilão do filme, que ele quer a tecnologia humana para dominar de fato um território muito maior do que ele tem dominado. Então é sempre isso, o símio querendo conquistar mais terras. Eu acho que é a sinopse básica desse filme. Sim. E nisso vai mostrando o que aconteceu com o mundo nesse intervalo. Eu só acho que a falha desse filme, em relação aos outros três, é o lapso de tempo muito grande. Mas por que você acha que é Eu falha? acho que tem que contar muita coisa nesse intervalo a guerra, né, que é o último antes do reinado, e esse salto de tempo gigante, porque tem muita coisa que não foi contada ali. Mas você vai ficar com outros filmes. Aí vai pegar, em vez de contar essa história agora e depois continuar, Star Wars vai voltar. tá assim, tá indo pra frente, pra trás, pro lado, pro outro. Porque ficou um espaço muito grande de tempo e você não sabe o que aconteceu com os descendentes do César, você não sabe como os símios ampliaram seus territórios, você não sabe de nada. Isso não me... Eu acho que ficou uma lacuna muito grande. Isso não me causou. Eu acho que essa desconexão com os outros três filmes, a única grande conexão com os outros três filmes é a utilização do César, da memória do César.
Que o César virou, entre aspas, Deus. Mas eu acho interessante que em todos os planetas dos Tem macacos... livros que contam... Tem um livro sagrado que conta a história de César. Eu acho interessante que dá para você fazer paralelo. Assim como você fez paralelo com a Bíblia, a gente consegue também fazer paralelos com a história do desenvolvimento humano. Eles estão numa fase que está quase numa fase... o reinado está numa fase parecida com os reis lá da Idade Média, dos humanos, em que eles conquistam territórios, conquistam outras tribos, estão começando o desenvolvimento, né? Então é no futuro, mas é um paralelo do macaco com o humano há um tempo atrás. É um crescimento geopolítico de uma outra raça, né? Sim, tem muita questão de religião. No filme de 68 já tinha muito, tinha tipo missas, né, no de 68, que controlava as pessoas a partir de um certo pensamento. E nesse filme tem isso também, continua com a parte política, continua com a parte de violência, tem muita cena de ação para quem gosta, né, e tem a questão da violência também, por dominar a partir da violência, a partir do aprisionamento. Eu gostei muito da questão da forma como eles foram dividindo as tribos, cada tribo com a sua característica, como era, até hoje em dia ainda, algumas tribos que existem, né, de humanos, tem essas características próprias. E uma parte a destacar do filme é a questão de efeitos especiais, que pra mim tá bizarramente boa. Os macacos são perfeitos. Eu acho que uma grande evolução dos filmes, vamos dizer assim, o filme icônico dos antigos, que é o de 68, Planeta dos Macacos, que foi o primeiro filme da franquia. É uma puta história, uma revolução de história. Tipo, acho que ninguém nunca tinha pensado uma coisa desse gênero, e foi lançado em 68. Mas o que faltou em 68? Faltou o que a gente tem hoje, tecnologia. E essa tecnologia foi empregada nesses 4 filmes que foram lançados. Pra 68 tá muito bom e deve ter sido revolucionário na época. Com certeza, mas eu tô falando, pra gente agora, se você pegar, sentar e ver de 68, você vai falar, porra, tu vê que é o cara com a máscara, de borracha. Mas hoje em dia, eles pegaram uma puta de uma história e usaram a tecnologia que a gente tem hoje. Então, porra, você vê gorilas, você vê chimpanzés, orangotangos, você vê vários tipos de símios. E cada símio com a sua característica também. Eu gostei da hisora desse filme. E um estereótipo criado também, né? Tipo, os gorilas são os truculentos, são que usam a força bruta. Os orangotangos seriam o clero, né? O clero, isso aí. Em 68 o clero já era dos orangotangos. Os chimpanzés são os preponderantes, são os que são os melhores em tudo. Tem força, é um equilíbrio de força física e força mental. Isso. E assim, eu gosto muito como eles desenvolvem os personagens na franquia, com calma. Todos são dúbios no sentido de são bons para eles querem a salvação dos próximos, mas eles fazem coisas questionáveis também, o que é natural, o que é normal, né? Porque tem sempre essa comparação com os humanos, e os humanos são assim. E sempre nesse confronto, né, entre humanos e chimpanzés, isso é uma característica de todos os filmes do Planeta dos Macacos, e não fugiu a esse último filme, você fica, os chimpanzés têm seus motivos para irem contra os humanos. E os humanos também têm seus motivos para irem contra os chimpanzés. Então você consegue entender os dois lados, não fica aquela coisa de mocinho bandido. É a lei da sobrevivência, né? Isso você vê muito no terceiro filme desses novos, que é a Guerra, né? A Guerra espetacular. Você vê isso, que o ser humano chega no ápice da falta de noção, vamos dizer assim, e assassina de qualquer forma, assassina os próprios, porque o vírus começa a ter uma mutação que ele começa a deixar os seres humanos menos inteligentes, tirar a capacidade funcionais dos seres humanos. Então, quando uma pessoa dessa é encontrada, ela é assassinada. Então você vê os extremos das coisas, né? Os símios tentando o equilíbrio, porque você vê César ainda querendo esse laço de equilíbrio entre seres humanos e símios. E os seres humanos vendo que eles estão perdendo a liderança do mundo, a liderança do topo da cadeia alimentar. Cara, eu pensei uma coisa agora, você falando aí, que eu não tinha me atentado, mas deu um flash aqui na minha cabeça. O filme de 72, com os macacos voltando no tempo, voltando para a civilização humana, eles tinham que meio que esconder que eram inteligentes para os humanos não quererem acabar com eles, né? Quando os humanos descobriram que eles eram inteligentes, os humanos quiseram assassinar. E nesse filme agora, O Reinado, tem uma questão parecida, que eu não vou falar para não dar spoiler, tem uma questão parecida, só que é o inverso. Sim. O humano que tem que se esconder para os símios não descobrirem que eles são inteligentes,
Porque eles têm o poder da fala para não serem assassinados também. Então Não, você mas vê... Aí eu já não vejo essa relação de assassinato com os seres humanos que têm essa capacidade. Vocês vão acabar vendo aí no filme, entendeu? Não posso falar muito, mas eu agora pegou uma correlação, só que o que muda é quem tá no topo, mas a ação é parecida. É por isso que eu falei lá no início da nossa resenha. Na verdade, é uma leitura de, independente da raça que tiver na liderança, os problemas sempre vão ser os mesmos, poder. Sim. Então o poder acaba... O que todos esses filmes mostram é que o poder acaba corrompendo, independente da raça que for na liderança. E que política e religião sempre estará presente em qualquer relação que tem uma certa inteligência, até para dominância também, né? Sim, acaba sendo um instrumento de domínio de massa, né? Exatamente. E eles mostram muito isso, principalmente o quarto filme de 2024, né, que a gente está falando que foi lançado esse ano, que é o Reinado. Você vê muito isso até no jeito que é feita a retórica do líder lá, né, do Rômulus, eu acho. Não é Rômulus? Não. O nome é péssimo para mim, o nome desse aí. E ele fala muito em nome de César, usando o nome de César, como se fosse realmente Deus. E que na verdade eu gostei muito dos personagens desse filme, e tem um orangotango, que esse sim, que é meio que um clérigo, né, que ele vive sozinho, esse sim entende quem é César e qual é a palavra de César e tenta passar isso pro outro macaco. E tem um macaquinho novo também, que é... O Planeta dos Macacos não é caracterizado por alívios cômicos, não costuma ter personagens com alívio cômico, mas esse teve e eu achei que funcionou bem, aquele macaquinho de casaquinho. Não lembra não? Um macaquinho que roubou as coisas do cavalo, eles foram atrás. Ah, sim, lembra? Não, mas esse macaquinho... Esse foi da guerra, Esse foi a guerra. Confundi. Confundi, Perdão. Por isso que eu tô assim, Eu vi muito Planeta dos Macacos, aí acaba confundindo. Esse macaquinho é da guerra. É da guerra. Por isso que eu achei Guerra o melhor desses filmes todos. Bem, mais alguma coisa? Não, acho que tudo que a gente tinha pra falar sem dar muito... Acabou que a gente falou de quase uns 10 filmes, né, ao mesmo tempo. Cara, eu acho que foi importante até pra despertar uma curiosidade maior das pessoas que estiverem aqui vendo nosso vídeo, porque você falar de um Planeta dos Macacos avulso assim, a pessoa, mais um filme dos Planetas dos Macacos. Não, mas fica mais interessante quando a gente coloca nossas opiniões aqui e faz essa correlação. E eles podem fazer mais 20 filmes que eu vou ver hoje, que eu gosto muito da O tema saga. É muito interessante também, né, cara? Esse tema de mundo dominado por outro ser que não seja o ser humano. E com atitudes parecidas com o ser humano. Chama muita atenção, né? Eu acho que eles acabaram pegando uma raça que é bem parecida com o ser humano anatomicamente, assim, e que dá certo, porque, pô, já pensou como é que seria um cavalo? Não tem o mesmo tipo de manipulação das coisas, porque o grande salto que dizem os evolucionistas, o grande salto dos seres humanos foram essa parte de conseguir usar as mãos, né, para conseguir forjar e criar utensílios para melhorar a vida deles. Então, um cavalo não teria isso. Então, eles conseguiram uma raça que seja muito parecida anatomicamente com o ser humano e que isso deu muito certo. Inclusive geneticamente parecido também, né? Geneticamente parecido. Então é isso, fechou. Eu vou pedir pro pessoal aí se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, colocar na opção todos para receber todos os nossos vídeos. E também não esqueçam de seguir o Podcine nas redes sociais. Nós estamos no TikTok, @Podcine, PODH Cine, e também no Instagram. Mesma coisa, @PODH Cine. Valeu? Valeu, pessoal. Até a próxima.